artigo 244, o nono item. O 244 trata da questão da condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor. Nós tínhamos aí no inciso 1º a questão da viseira. Então, pelo Código de Trânsito, a condução de motocicleta sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção, era gravíssima. Mas nós tínhamos também a questão da falta de viseira. A falta de viseira pelo Código era infração gravíssima que gera suspensão. A resolução 453 do CONTRAN desclassificou, alterou a classificação da falta de viseira para uma infração de natureza média. Então, com base nisso, muitas pessoas se safaram, entre aspas, né, da suspensão, porque só a falta de viseira no início gerava suspensão. A resolução 453 do CONTRAN, digamos assim, readequou a classificação para uma infração de natureza média. E nós tínhamos também a falta do farol apagado. Farol apagado também era uma infração gravíssima que gera a suspensão. Com a entrada em vigor da nova legislação, essa questão da viseira e do farol apagado teve uma readequação da natureza da infração, que vai beneficiar os condutores. Então, como ficará? Está aí na tela para vocês. Como é que ficará? O condutor sem capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN vai ser gravíssima e uma infração que prevê a suspensão sem o capacete. Mas e se for sem viseira ou óculos? Então, eles inseriram o inciso 10 e 11. Condutor, inciso 10, 244, inciso 10. Condutor, com a utilização de capacete de segurança, sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação. Isso para o condutor. Ou se for o passageiro, vai cair no inciso 11, nas mesmas condições. A infração passou a ser média. Padilha, eu tenho um caso, está rodando de suspensão faz tempo, onde o condutor foi autuado porque estava sem viseira. Eu posso aplicar de forma retroativa, nós já discutimos em outras circunstâncias, como a legislação, a partir do dia 12, está expressa aqui e alterou a classificação da natureza da infração de gravíssima, que prevê suspensão para média, por falta de viseira ou óculos, está aí. Dá para pedir a retroatividade. E aí você vai conseguir o arquivamento. Nós falamos sobre a questão, a forma como o Estado de São Paulo e o de Santa Catarina estão tratando a questão da retroatividade. Então é interessante. Mas mesmo numa situação mais rígida, né, que o Detran do Estado de São Paulo vai estabelecer, que seria só aplicar a retroatividade se for instaurado o processo de suspensão, se foi aplicada a penalidade, mas não foi expedida a notificação, se não foi expedida, ainda cabe a retroatividade pelo parecer do CETRAN do Estado de São Paulo. Mas mesmo posterior a isso, o mercado está aí para você, colega advogado. Por quê? O processo já foi concluído, aplicar a penalidade, o camarada estava sem viseira e aplicar a suspensão. Ainda que esse procedimento de suspensão esteja em curso, cabe ação judicial para aplicação da retroatividade da lei mais benéfica e arquivamento desse processo. Como eu atuo nesse mercado há 20 anos, nós já passamos por uma série de coisas. Inclusive, como exemplo, a alteração da lei do excesso de velocidade, que também foi uma questão mais ou menos parecida. Veio uma lei nova que abrandou a suspensão por excesso no passado era acima de 20%. E aí veio uma lei nova que aplicou, que alterou a suspensão somente para as infrações acima de 50%. E aí teve todo um pessoal que se beneficiou dessa lei de forma retroativa. O Detran não reconheceu a aplicação retroativa para os processos já com penalidade aplicada. Porém, judicialmente, era perfeitamente possível você conseguir a retroatividade da norma por ser mais benéfico. Então, isso aqui também, acredito eu, não será diferente. Mercado para você, colega advogado. Sobre o farol, né? Sobre a luz acesa na moto durante o dia. Então, nós vamos cair aqui no artigo 250, 10ª alteração. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite. Tranquilo, durante a noite, luz baixa, não tem nem o que discutir. Nós tivemos alteração no item B,
Então, luz baixa de dia em túneis sob chuva, neblina ou cerração, luz baixa. De dia, luz baixa para veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas, luz baixa. A letra D, que vai se aplicar às motocicletas, né? Que saiu lá do 244 para cair aqui, ó. Lá era gravíssima, pena de suspensão no 244. Aqui, média, deixar de manter acesa a luz baixa de dia, nos casos de motocicletas, motonetas e ciclomotores, tá aí, durante o dia. Infração média, de gravíssima, que determinava suspensão para média. Padilha, posso aplicar retroatividade? Com certeza. Então, se o condutor, se o teu cliente, ou se alguém aparecer para você com uma notificação de suspensão, porque estava conduzindo a motocicleta com o farol apagado durante o dia, porque antes era gravíssimo, gerava suspensão, a partir do dia 12 de abril, está aí, no artigo 250, letra D, infração média. É fazer a defesa em cima disso. Se o Detran não reconhecer, ação judicial para aplicação de forma retroativa. Ah, mas o cliente vai querer pagar? Essa é uma questão interessante. O cliente vai querer pagar para que eu faça uma ação judicial para ele, só para questionar a multa? Eu sempre falo, é visão e foco, visão e foco. Se você olha a multa, o valor é baixo. Então, talvez, na prática, você questionar infração por infração, valor, algumas podem ser que vale a pena, mas a infração por si só não. Aí você tira o foco da infração e olha para a suspensão. Se o camarada vai ser suspenso porque teve uma autuação, porque circulou com o farol da moto apagado durante o dia, que é gravíssimo e gera suspensão, com a alteração do código vai passar a ser uma infração de natureza média, que não gera suspensão, eu não vou olhar a multa, eu vou olhar a suspensão, eu vou desviar o meu foco. Porque se o cliente não tomar providências e for suspenso, se ele for autuado no período de suspensão, primeiro que ele não deve conduzir o veículo, nenhum veículo. Se ele for autuado, ele vai ter um processo de cassação, 2 anos sem poder dirigir para depois se reabilitar. Então, eu olho outro foco, outro ângulo, não só a multa. E para resolver esse problema do cliente, você tem a sua possibilidade de que com um cliente você atingir 5K mais de faturamento na advocacia. Quem é que vai conseguir desclassificar isso? Provavelmente você é advogado, porque administrativamente é bem provável que o Detran não queira aplicar essa desclassificação.